Convido em Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6, dos versículos 1 até o versículo 8. Miqueias 6, 1 ao 8. Eu sei que os irmãos conhecem com certeza de frente para trás e de trás para a frente este livro, Antigo Testamento, um dos profetas menores. Menor não em importância ao conteúdo, mas menor simplesmente porque escreveu pouco. Mas é a palavra de Deus, tal como é Isaías, e Jeremias, e Ezequiel e Daniel. Então, Miqueias, no capítulo 6, nós vamos fazer a leitura desde o versículo 1 até ao versículo 8. Eu convido os irmãos a ficarem de pé, aqueles que puderem, para então lermos a palavra do Senhor. Miqueias, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defenda a tua casa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel. Entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E envia diante de ti Moisés, Arão e Miriam, povo meu. Lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Como que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém. Vamos orar. Amado Deus, eis-nos, Senhor, esta manhã, neste dia, Senhor, em que a tua igreja, em santa congregação, se junta para louvar, adorar o teu nome, dar graças, declarar que tu és o nosso Deus e que não há outro Deus. Que tu és aquele que nos remiu, aquele que veio a este mundo morrer pelos nossos pecados, o Deus que se revela na tua palavra, o Deus que perdoa, o Deus que é santo, que é justo. Ó Deus, e nós te pedimos, Senhor, que através do auxílio do Espírito Santo tu nos possas conceder a sabedoria para entendermos a tua palavra e, acima de tudo, nós a praticarmos nas nossas vidas. Toca nos nossos corações, Senhor. Nos ajuda a submeter à tua vontade. Quebra, Senhor, orgulho, quebra, Senhor, o pecado, quebra a vontade de seguirmos aquilo que o nosso coração enganoso muitas vezes nos comunica. E que possamos nos vergar diante do nome que é acima de todo o nome. É nesse nome que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas podem sentar. É verdade que eu não estive cá há 15 dias, nem a semana passada, como é normal. Eu sei que os irmãos ouviram, escutaram o sermão acerca do Natal. E hoje nós não vamos falar especificamente do Natal, mas vamos falar sim sobre aquilo que a maior parte das pessoas já está a pensar, que é no novo ano. Resoluções. O título da mensagem é precisamente o que é que Deus pede de ti. Não o que Deus espera, mas aquilo que Deus pede. Irmãos, é comum chegarmos ao final dos anos e fazermos balanços. Nós fazemos balanços das empresas, nós fazemos balanço da nossa vida. Nós normalmente temos pontos de referência ao longo do ano, às vezes fazemos até todos os meses. Nada na Escritura nos diz que nós devemos fazer balanços espirituais apenas no final do ano. Contudo, nós temos essa prática.
como se faz no final dos anos fiscais, nós pegamos e temos lá os resultados, os ganhos, os custos, e vamos fazer um resultado. O que é que nós ganhamos, o que é que nós atingimos, o que é que progredimos neste ano, o que é que temos para apresentar, o que é que virá neste próximo ano. Amados, a Bíblia não nos diz que nós estamos sujeitos a esse calendário para revermos as nossas práticas. Antes, pelo contrário, a Bíblia nos diz que nós devemos fazer o dia que se chama hoje, agora. Não deixar para o próximo mês, para o próximo ano. Contudo, com certeza alguns já se tenham lembrado nesta semana que faltam apenas, e neste dia faltam 2 dias para nós falharmos alguma promessa que tínhamos feito no final do ano 2023. Temos 2 dias para cumprir. Provavelmente alguém no final do ano passado, e está aqui sentado, pode ter dito: eu vou fazer isto. E chega agora ao dia 29 e falta 2 dias para quebrar esse voto. Falta 2 dias para eu falhar aquilo que me predispus há 1 ano atrás e que tive 1 ano completo para procurar cumprir. Se calhar alguém disse: é este ano que vou ler a Bíblia toda. Nós estamos a fazer isso. Quem foi ao campo, quem foi ao retiro, lançámos um desafio e alguns irmãos estão a cumprir dia após dia, e até que chegue a 25 de Abril. O nosso retiro será de 1 a 3 de Maio, mas quando chegar a 25 de Abril, que faz praticamente 1 ano, nós então terminaremos a leitura da Bíblia 1 ano. É evidente que muitos ficaram pelo caminho, muitos já desistiram, mas a realidade é que nós temos sempre estes pontos de referência para início e para fim. E o ano é o clássico deles. Vamos então verificar a nossa vida espiritual como está. Não é? O que é que eu consegui progredir em termos de santidade, em termos de prática, em termos de beneficência, em termos de estudo da palavra, em termos de comunhão com Deus e com os irmãos. O que é que a minha vida espiritual progrediu neste ano? Quando nós olhamos para o livro de Miqueias, nada melhor do que o versículo final, ali no versículo 8, que é o versículo que nós vamos passar mais tempo, mas eu gostava de contextualizar este livro deste profeta. Miqueias, ele é contemporâneo de Isaías, ele vive e exerce o seu ministério durante o período daqueles reis, um deles, Acaz, que foi um rei terrível. E ele exerce então ali durante Jotão, depois vem Acaz, e depois temos Ezequias, o rei que muitos de nós conhecemos por causa dele ter pedido ao Senhor que lhe aumentasse a vida. Chorou muito e o Senhor lhe aumentou a vida em 15 anos. Miqueias prega e tem o seu ministério nesse tempo. E o livro de Miqueias é um livro que essencialmente ele vai ser dividido em cerca de 19 profecias, em cerca de 3 ciclos diferentes marcados pela palavra ouvi. Deus fala ao povo e diz: escutai, ouvi a minha voz. Temos isso logo no capítulo 1, no versículo 2. Temos um pouco mais à frente no capítulo 3, no versículo 1. E temos também no capítulo que nós iniciámos agora, que foi o capítulo 6, versículo 1, em que o Senhor diz: ouvi, escutai, prestai atenção. E são ciclos que falam sobre julgamento. O livro de Miqueias é um livro que essencialmente ele fala sobre proclamação, que a mão do Senhor vem sobre a desobediência. E que o povo pode continuar, e se nós conhecermos um pouquinho da história, no período desses reis havia muita hipocrisia no que diz respeito à adoração. O povo ia ao templo e o seu coração estava bem longe. O povo dava as suas ofertas, pois elas eram obrigatórias e eles não queriam ficar mal vistos com o seu vizinho, com aqueles que partilhava, e que aquele que o conhecia estava à espera que ele oferecesse alguma coisa. Eles faziam isso. Mas a sua comunhão com Deus estava muito, muito fraturada. Irmãos, Miqueias, ele começa neste capítulo 6 falando sobre juízo. Eu gostava de prestar um pouco de atenção às suas palavras, porque isto me lembra quando Deus fala em Isaías capítulo 5 sobre a vinha. Ele conta uma parábola sobre uma vinha e ele diz que o Senhor tinha uma vinha e a cuidou. E removeu as pedras e colocou uma sentinela e criou muros ao seu redor. E depois diz o Senhor: mas que mais poderia eu fazer a esta minha vinha para que ela produzisse bom fruto? E depois tem lá a resposta. Os irmãos tiverem curiosidade, e alguns que já conhecem, leiam então esse capítulo 5 de Isaías. Mas o sentido de proclamação é o mesmo. Reparem que o Senhor diz assim:
ouvi agora o que diz o Senhor, versículo 1. Levanta-te e defenda a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com ele entrará em juízo. Irmãos, o Senhor está a declarar ao povo que lhes vai dizer algo que é uma controvérsia entre Deus e o seu povo. É interessante que o versículo 3 fala e faz lembrar aquilo de uma forma clara que fala, por exemplo, Malaquias. Em que Malaquias, mais por 3 ocasiões, pergunta Deus dizendo: tu me aborreces. E o povo pergunta: mas em que é que eu te aborreço? E o Senhor diz: mas tu me roubas. E o povo diz: mas em que é que te roubamos, Senhor? E o povo sabia que de facto roubava. Parece quando às vezes o homem quer convencer outro de pecado. E o único que pode dizer, tal como o nosso Senhor Jesus, qual de vós me convence ou me pode apontar de pecado? Pois ele foi o único que nunca pecou. Perfeito, e na qual a sua boca nunca se achou engano, palavra torpe, ou dissensão, ou mentira. Mas o homem peca e o homem não consegue, diante de Deus, declarar-se justo por qualquer um dos seus meios. Mas o versículo 3 diz assim: povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei? Responde-me. Irmãos, é Deus a falar para o povo. O versículo 4 vem criar trazer à memória aquilo que muitas vezes serve para a nossa própria condenação. O versículo 4, o Senhor diz: pois eu te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. Irmãos, porquê que Deus repete várias vezes este tipo de lembrete? Nós somos hábeis em esquecer e também somos hábeis em lembrar. Nós lembramos muitas vezes as coisas, mas rapidamente tentamos ir lá com a borracha da nossa consciência, apagar rápido, para que aquilo não opere no nosso coração. Pois o Senhor sabe que eles não tinham esquecido o que é que tinha acontecido, pois eles eram ensinados desde crianças o que é que Deus tinha feito quando os tirou da terra do Egito. O Senhor os lembrou sempre que eles liam os 10 mandamentos e era algo muito frequente. Inclusive a maior parte das casas tinha na porta da entrada uma caixinha em que estavam lá guardados os 10 mandamentos. Ainda hoje se compra, quem vai a Israel tem uma caixinha que pode comprar para colocar lá os pergaminhos com a lei de Deus, compreendida ali nos 10 mandamentos. E o Senhor logo diz que eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E a seguir começa a dar a lei dos 10 mandamentos. Porque o povo tem de ser lembrado que tudo aquilo que lhes aconteceu é pela graça de Deus e não porque eles eram poderosos, fortes ou algum povo especial. O Senhor, quando fala que eu te tirei da terra do Egito, é para que o povo percebesse que não foi pelos seus esforços que eles conseguiram. Deus utiliza a expressão eu te remi. É incrível quando nós somos lembrados de tantas coisas que já nos aconteceram, tantas coisas que Deus nos deu, tantas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós, e nós as lembramos e elas não têm impacto nas nossas decisões. Uma lembrança, trazer à memória algo que aconteceu no passado, só servirá como bênção se ela influenciar o presente. Senão elas ficam para trás e são mortas. E acabou. Quantas pessoas trazem à memória e dizem: tu lembras-te disto? Eu lembro. Então porquê é que não ages? Porque tu de facto não lembras o que era a vida no Egito. Porque de facto não lembras o que é que era a vida na servidão. Tu não te lembras o que é que era a vida naquela casa em que estavas escravo. E sabemos que a saída da terra do Egito simboliza também a forma maravilhosa como o Senhor nos resgata das trevas e do pecado para a sua maravilhosa luz. O Senhor volta a dizer no versículo 4, terminar: enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos da justiça do Senhor. Irmãos, quando o povo entrou para a terra prometida, ele entrou por Gilgal, e é isto que Deus está a dizer ao povo: lembra-te. Porque essa lembrança que tu tens
mesmo que ela seja nublada, ela vai servir como julgamento contra ti. Lembra-te ao ponto de ela impactar o teu presente. Lembra-te dos votos que fizeste a Deus. Lembra-te. Se nós nos lembrássemos de todas as nossas promessas, de todos os nossos votos, todos os nossos compromissos, nós agiríamos muitas vezes de forma diferente no tempo presente. Porque nós lembramos, mas como se eles estivessem tão lá atrás, como nós fazemos com o pó, jogamos debaixo do tapete e depois achamos que esquecemos que o pó está lá. Mas se alguém nos falar, nós lembramos, o pó está. Está lá, de facto. Mas disso até influenciar a nossa ação, nós irmos lá e limpá-lo, influenciar o nosso presente, vai uma grande distância. E quando chegamos ao final deste versículo 5, nós vamos iniciar agora o momento em que Deus fala com o povo de uma forma especial. Reparem o que é que o Senhor diz. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Irmãos, isto vem após Deus estar a dizer que não foi pelas tuas obras nem pela tua bondade que tu conseguiste sair da terra do Egito. Foi tudo por minha graça e pela minha soberania. Não foste tu que abriste o mar, não foste tu que trouxeste o maná, não foste tu que trouxeste a água da rocha, não foste tu que destruíste os exércitos de uma forma sobrenatural, não foste tu que sabias o caminho através de um mapa especial, pois o Senhor te guiou com coluna de fogo e nuvem. Não foste tu que fizeste nada disso. Eu, o Senhor, o fiz. E depois o Senhor diz então com o que é que me apresentarei diante dele? Ante este Deus excelso. E as perguntas vão em crescendo. Virei perante ele com holocaustos, como bezerros de um ano. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros e de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogénito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Irmãos, isto são perguntas que até podiam ser, no princípio, vistas como normais. Deus não tinha proibido o sacrifício. Deus não tinha suspendido a oferta no templo. Mas a palavra do Senhor nos fala, lá em Samuel, de uma forma categórica, que o Senhor prefere a obediência do que sacrifício. E o sacrifício, se não for feito através de um coração obediente, ele não tem valor absolutamente nenhum. E aquilo que está aqui imposto neste texto é aquilo que nós conhecemos como uma retórica progressiva, porque o profeta diz, então começamos com holocaustos de bezerros de um ano. Logo a seguir passa no versículo 7 para milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite. Está a aumentar. E depois ainda vai para o topo, que é, darei o meu primogénito, o meu primeiro filho, para ser queimado como holocausto. Similar àquilo que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala sobre o amor. E ele diz, o que é que importa eu fazer isto, eu falar em línguas, eu dar o meu corpo para ser queimado, eu vender todos os meus bens e dar aos pobres, se eu não tiver este amor verdadeiro, nada disso me aproveita. O mesmo sentido está aqui neste texto. Nada do que o homem pode fazer, bens, sacrifícios, pode comprar o favor divino. E é isso que o homem esquece. Pois muitas vezes a nossa visão de Deus está totalmente contra aquilo que diz o primeiro mandamento. Em que nos obriga a não ter outros deuses diante daquele só. O que implica que nós devemos amar e adorar o único e verdadeiro Deus, tal como Ele se revela na sua palavra, e não como eu o idealizo, e não como as religiões o criam, e não como os homens ou os sábios deste mundo discutem e argumentam acerca deste Deus. E se formos ver, cada um tem uma definição diferente de quem é Deus. E aqui está a dizer que eu tenho que amar a Deus tal como Ele é. E a nossa ideia é achar que Deus se vai moldar àquilo que eu penso, à minha consciência, à minha cultura, às doutrinas que me foram ensinadas, venham nelas de onde elas vierem. Há filosofias criadas e manipuladas pelo homem. E Deus está a dizer, não adianta. Não adianta que tudo aquilo, porque não podemos esquecer, o povo estava a ser envolvido pela cultura pagã, pois os assírios já tinham vindo, nesta altura, destruindo grande parte e saqueado o reino do norte.
O povo começava a ser envolvido por esta cultura que os deuses pagãos ficavam agradados com os seus sacrifícios. E eles podiam merecer o favor divino porque davam. Faz-me lembrar Cristo, quando o povo vai até Ele e pega nos barcos e rema até o outro lado e chega lá em João capítulo 6 e diz assim: Senhor, estamos aqui. E Jesus diz: vós me buscais, não porque vistes sinais e crestes, mas porque comestes pão e vos fartastes. Porque a vossa barriga está cheia, porque vós me buscais, não porque eu sou o pão da vida, mas porque simplesmente eu dou o pão da vida. Não me buscais porque eu sou o Messias que pode multiplicar o pão, mas pode não multiplicar se assim não o quiser. Mas me buscais porque quereis o pão, mas não a mim. Jesus rejeita aqueles que o estavam ali a buscar daquela forma. E a seguir o povo ainda queria mais. Senhor, ensina-nos as obras do Pai. Porque Jesus diz: trabalhai não por aquilo que parece, mas por aquilo que é eterno. Eles não compreenderam. E Jesus disse: olha, a obra do meu Pai é esta, que creiais naquele que me enviou. A obra do meu Pai é esta, que sejais obedientes, que tenham fé e que se arrependam dos vossos pecados. Essa é a obra que o Senhor quer. Então, irmãos, chegando a esta conclusão que de facto o homem não pode nem consegue obter ou comprar o favor divino ou a beneficência de Deus através das suas ofertas, seja ela a maior, um próprio filho para ser queimado. Então o que é que o Senhor quer? Podemos perguntar. Podemos perguntar nós o que é que para este ano, qual é que é a minha resolução, o que é que Deus quer de mim. O versículo 8 vem falar em 3 aspectos. Ele declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Outras traduções podem colocar, em vez de misericórdia, colocar bondade, depende das Bíblias que vocês têm, podem colocar beneficência, mas a palavra, de uma forma melhor traduzida e no sentido que nós entendemos, é misericórdia, pois ela vai ser mais abrangente em tudo aquilo que nós devemos agir e fazer. Então o que é que o Senhor pede de nós? Em 3 pontos, vamos ver que o último, da mesma forma que o argumento da progressão no versículo de cima é o mesmo, em que começa por um bezerro de 1 ano, a seguir vai para azeite, a seguir vai para o primogénito, aquilo que o Senhor pede de nós, tudo vai culminar no 3º aspecto, do qual os de cima vão depender, senão são exatamente aquilo que nós vemos acima. Aquilo que nós vamos ver quando o Senhor fala de praticar a justiça. O que é que o Senhor fala? O que é que o Senhor quer dizer com isso? O que é que o Senhor quer dizer com praticar a justiça? A justiça de quem? A justiça que era pervertida na altura e que os próprios líderes e os tribunais e os juízes não a podiam aplicar. Cada um achava que a sua visão de justiça era a mais correta. Ainda hoje nós vivemos com muitos destes restícios ainda na nossa vida e na nossa sociedade também. Em que a nossa justiça é bem diferente da justiça de Deus. A nossa ideia de perdão e de misericórdia é bem diferente da justiça e da misericórdia de Deus. O homem acha que se o homem ficar muito triste, que Deus é obrigado a perdoá-lo. A palavra do Senhor nos explica na carta aos Romanos que o Senhor é que decide se exerce ou não misericórdia. Porque a dívida do homem para com Ele é infinitamente grande, ao ponto de nada que nós possamos fazer vai fazer com que Deus ache favor para connosco. O apóstolo Paulo coloca isso de uma forma bem clara, Romanos capítulo 4. Então, irmãos, a prática da justiça. Eu gostava aqui de vos convidar a abrir. Quem quiser abrir pode fazê-lo. Quem não tiver, pode apenas anotar. Mateus capítulo 23, no versículo 27 e 28. Eu vou ler o texto que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O Senhor Jesus não está a dizer que os fariseus não pareciam ser justos, porque eles pareciam.
Ninguém podia negar que os fariseus tentavam uma prática de justiça que fosse irrepreensível. Aliás, alguns deles eram tão irrepreensíveis que as pessoas não conseguiam lhes apontar. Mas Jesus está a falar de algo bem mais profundo. A prática da justiça, que Jesus está aqui a dizer, e chama, diz que eles são sepulcros caiados. São pessoas que são mortas por dentro e com aparência de justiça. Porque a maior parte destes fariseus achavam que iam ter benefício e bênção divina adquirida e praticamente comprada pelas suas obras. O apóstolo Paulo diz de uma forma clara que aquele que trabalha, o seu salário não mais é uma dádiva, mas uma dívida. Se alguém trabalhar para nós, essa pessoa, eu não posso dizer que lhe vou pagar o salário ou o dia de trabalho por misericórdia. Posso? Não. Porque eu lhe estou a dever. Porque ele trabalhou para mim. Cada trabalhador é digno do seu salário e eu estou-lhe a dever o pagamento do dia. Por muito que eu tenha contratado por misericórdia, por muito que eu tenha achado que ele não era capaz de fazer, se eu o contratei, se ele trabalhou, ele merece receber. E o apóstolo Paulo diz, isso não é uma dádiva, é uma dívida. E Deus não tem dívida para com ninguém. A nossa dívida é para com Deus. E foi paga por Cristo na cruz do Calvário. Então a prática da justiça que Jesus menciona aqui, eu gostava de ler também em Gálatas 6, 9 e 10, diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não nos animarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E em Hebreus 12, 14, vem falar do versículo que talvez nós conheçamos todos de cor: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A prática da justiça, irmãos, que o Senhor aqui busca é a santidade. A santidade que está de acordo com a palavra de Deus e que provém de um coração transformado, de um relacionamento verdadeiro com Deus e uma prática da justiça que é autêntica. Irmãos, o mundo vive mergulhado na hipocrisia. E a função daquele que é chamado e regenerado e chamado ao arrependimento é precisamente demonstrar que a prática da justiça tem que ser autêntica e tem que vir de um coração que foi regenerado e transformado. Pois o apóstolo Paulo diz que tudo aquilo que nós possamos fazer, se não for feito por fé, inclusive é pecado. Porque o nosso próprio coração vai querer louvor, vai querer glória, vai querer reconhecimento. Então o apóstolo Paulo diz: olha, se tu não fizeres, seja o que for, por fé, isso é pecado. Porque tu julgas que podes agradar ao Senhor pela tua obra e ela tem que vir do coração e ser feita através de alguém que é regenerado e que quer dar glória a Cristo para ser agradável diante do Senhor. Essa é a prática da justiça, aqui prescrita no versículo 8, e que nós podemos pensar e levar às nossas costas para o novo ano. Uma prática de autenticidade, uma prática de santidade, que não vai olhar para os padrões deste mundo como aquilo que nós queremos seguir, mas para os padrões que estão na Escritura, cujo padrão máximo é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo aspecto, no versículo 8 continuamos: que ames a misericórdia, que ames a beneficência, que ames a benignidade. Interessante, mas nós às vezes misturamos os conceitos de misericórdia. É bom às vezes nós olharmos para outras traduções e vermos em outros lugares onde está esta palavra misericórdia. Irmãos, na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 20, o Senhor diz o seguinte: se alguém diz eu amo a Deus e odeio ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Toda e qualquer obra de amor para com o próximo vai ter que estar alicerçada na verdade. Irmãos, quando o Senhor Jesus fala que os seus adoradores o devem adorar em espírito e em verdade, e o Senhor Jesus, quando ora em João capítulo 17 pelos seus, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, os relacionamentos hoje, muitas vezes, eles quebram, falham, são destruídos, porque não são alicerçados na verdade. Porque eles não estão alicerçados no cuidado
verdadeiro pelo amor ao próximo, pelo cuidado da sua alma. A palavra do Senhor fala precisamente que aquele que tem que pregar, que tem que falar, vai ter poucos amigos. O próprio Jesus foi rejeitado por muitos. Muitos o abandonaram, pois ele tinha que falar aquilo que era a verdade. E não podia moldar o seu discurso para agradar a um e ao outro. Ao ponto de ele ter que ficar praticamente sozinho, pregando para os seus discípulos, porque os outros todos o abandonaram. Irmãos, este amor benigno é um amor que serve. Nós gostamos de amar alguém que nos serve primeiro. Isso é fácil, não é? Por isso Jesus disse que se tu fazes bem a quem bem te faz, que recompensa tens? Porque não custa fazer bem a quem me faz bem. Custa-me fazer bem, custa-me amar àquele que me faz mal. Custa-me amar e servir àquele que me fala torto, àquele que eu sei lá no fundo que se calhar não gosta assim tanto de mim. Mas esse amor é um amor que serve o próximo. Um amor que se vai preocupar com a sua alma e que vai se preocupar em ensinar, em pregar, em cuidar e em zelar pela alma. Por isso é que um amor de um pai e de uma mãe por um filho deve sempre ter como prioridade lhe ensinar os caminhos do Senhor. Deus nos ensinou a amar os nossos filhos. E na sua palavra, lá naquilo que os judeus passam a citar vezes sem conta, no Shema, em Deuteronômio capítulo 6, nós temos versículo após versículo falando sobre o ensino da palavra aos jovens, às crianças, aos familiares, àqueles que estão ao seu lado. Porque essa é a forma de amar que o Senhor nos ensina. E Deus é amor. E quem acha que quer definir amor de uma forma diferente, mas vai ter uma longa vida pela frente. E longos choques com a realidade quando perceber que o amor estiver baseado na mentira, estiver baseado num amor carnal, que prefere ter e manter o empurrão nas costas, a aprovação dos demais, vai se enganar. E agora, irmãos, gostava de falar sobre o último ponto, e talvez aqui vamos passar alguns minutos. Ainda estamos dentro do tempo, irmãos. O último ponto, o último aspecto diz assim: que andes humildemente com o teu Deus. 3 pontos envolvidos neste último ponto. Andes, andar, caminhar, estar, comungar, a forma como nós devemos fazê-lo, humildemente. Outras traduções podem, aliás, uma tradução mais literal, diria: vivamos em humilde obediência. Esta é a tradução literal. Mas o andar humildemente transmite-nos a ideia. A tradução literal seria em humilde obediência. Humildemente é humilde obediência. Então diz-nos aqui o que é que nós temos que fazer, como nós temos que fazer, e diz o mais importante: com quem nós temos que andar. Que andes em humilde obediência, ou que vivas com o teu Deus. Primeiro ponto, irmãos: ninguém pode, e falando sobre o andar, ninguém anda sozinho. Há muitas pessoas que julgam que eu sou solitário, eu sigo a minha mente, eu sigo as minhas ideias. Irmãos, nós somos influenciados. Se nós tentarmos buscar onde nós temos esta ideia, talvez vamos chegar a uma conclusão triste. Se calhar foi num filme que eu tirei esta ideia. Se calhar foi numa série que eu tirei esta conclusão. Se calhar foi num jornal que eu li e assumi que isto era verdade. Se calhar foi na escola que me ensinaram, e não estou a dizer que a escola é errada, porque ensinam muitas coisas bem valiosas, mas se calhar foi lá que me ensinaram uma filosofia, uma doutrina, uma posição, a qual eu sigo hoje, que acho que é minha, porque quero eu próprio ditar o meu destino. Irmãos, se eu ditar o meu destino, o nosso destino vai ser todo o mesmo. Porque se nós tivéssemos a capacidade de escolher a Deus, nós, com o nosso pecado e com a nossa desobediência, vamos escolher o caminho errado. A palavra do Senhor nos diz isso, de uma forma clara. Então, quando nós temos aqui o andar, ou o viver, vai pressupor que eu vou estar empenhado nesta caminhada. Será que nós estamos empenhados numa caminhada com Deus a sério?
Será que nós queremos andar com Deus durante um período, umas horas, e depois andar o restante da semana, o restante do mês, longe dele? Qual é que é a nossa definição sobre o caminhar? Porque, tal como eu disse há pouco, nós nunca vamos andar sozinhos. Nós podemos andar umas horas com Deus e, se a seguir desprezarmos, nós não vamos caminhar o resto sozinho. Outra coisa vem para o nosso lado. Jesus disse: nós não podemos amar a dois senhores. Ou servimos a Deus ou servimos a Mamão, ou às riquezas, ou ao demónio. Sempre o nosso coração estará em algum lado. E se ele estiver no amor a nós próprios, às nossas filosofias, às nossas ideias, às nossas religiões, irmãos, ele vai nos levar para longe deste caminhar com Deus. Então nós devemos andar, viver, comungar com compromisso. E o segundo aspecto é a forma como nós devemos então andar, em humilde obediência. Irmãos, esta palavra humilde e obediência aqui nela não aparece porque ela está junta e ela é um auxílio dos tradutores para nós. Mas se nós separarmos a forma literal em humilde obediência, vamos, por exemplo, ao Salmo 51 para ver a forma como esta palavra é traduzida. Lá no versículo 17, Salmo 51, um salmo de profundo arrependimento, de profunda tristeza. O versículo 17 do salmo diz o seguinte: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Mesma palavra traduzida. Espírito quebrantado. E coração compungido e contrito. Interessante que todos os aspectos da humildade vão quebrar aquilo que nós todos somos no nosso núcleo, orgulhosos. A palavra humildade, para andar com Deus, o homem tem que andar de uma forma humilde. Humilde porque ele se tem que submeter à sua palavra. Uma vez ouvi alguém, já bem idoso, falar sobre um homem que foi o seu mentor. Ele disse: uma coisa que eu sempre apreciei e trouxe para a minha vida é que ele, por muito que soubesse e por muito que julgasse que soubesse, se na Escritura lhe fosse mostrado e demonstrado que não era assim, ele se vergava à vontade de Deus. Esse será bem-aventurado, aquele que se submete à vontade do Senhor, aquele que não se fecha no seu orgulho, aquele que não se deixa dizer: não, eu quero caminhar, mas nos meus termos. Eu quero ter uma relação com Cristo, mas sou eu que vou ditar como eu me quero relacionar com Ele. Irmãos, isso é uma atitude arrogante diante de Deus. Aquele que nós lemos há pouco, no início do culto, que um dia todo o joelho se vai dobrar diante deste que é Senhor dos Senhores. E quando eu tenho a capacidade de dizer: não, eu quero andar com este Senhor dos Senhores, mas eu vou decidir como. Eu quero ditar como. Irmãos, vale a pena. O povo tentou durante anos. Nunca conseguiu. O grande pecado do homem é tentar lutar e achar que ele sabe mais do que Deus. O andar humildemente vai nos fazer andar com um coração contrito, com um coração que vai estar submisso àquilo que o Senhor nos ordena. Um coração que vai estar submisso a largar os prazeres e os amores deste mundo para seguir a Cristo. Um coração que vai perceber que aquele é muito maior do que tudo o que este mundo me pode oferecer. E que o homem não vai viver só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Que o homem não vai só viver e tentar viver das paixões e do amor a este mundo, pois a palavra do Senhor nos diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Não há outra forma, irmãos, de andar com Deus, de andar com Cristo. Tem que andar de uma forma humilde, de uma forma submissa. E com quem? Com Deus. E voltamos aqui a Êxodo 20, ao primeiro mandamento, porque só há um Deus. E o homem quer criá-lo de forma diferente. Pois é que o Senhor diz: andes humildemente com o teu Deus, com aquele que se revelou através da sua palavra, com aquele que enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo para morrer pelos nossos pecados, com aquele que simbolicamente, pois tudo aquilo que
capítulo de Miqueias fala acima, mencionando sobre a saída do Egito, a provisão. Jesus vem completar e dizer que dá à sua igreja, pois Ele é o pão da vida. Compara ao maná, mas de uma forma plena e sublime. A água viva, quando Jesus fala com a mulher samaritana, a água que sai da rocha, e Jesus diz, essa água vai terminar e vais voltar a ter sede. Mas a água verdadeira está aqui, diante de ti. Irmãos, o milagre que Cristo conquistou na cruz do Calvário, ao levar sobre si as nossas culpas. E este verdadeiro Deus é o único que nos pode levar a uma caminhada humilde em direção ao céu, perdoados, e sabendo que foi Ele que nos amou primeiro e que se entregou por nós em nosso lugar. Lembra-te disto. Lembra-te desta mensagem. Tal como o Senhor disse ao povo de Israel, lembra-te. Lembra-te. Hoje é o último culto para muitos, porque a maior parte não estará no culto de final de ano. É o último culto deste ano civil e que nós marcamos ali como quebra. Que seja o início de uma relação com Deus, de um andar, de um viver com Deus humilde, em obediência na prática depois da justiça, mas primeiramente andar humildemente com Ele, submisso à sua vontade. Que o Senhor possa abençoar a sua igreja, que o Senhor possa quebrar os corações orgulhosos, e os corações duros e as doutrinas e as filosofias deste mundo, para que reine Cristo nos corações arrependidos. Amém? Vamos orar.